Bora falar de futebol? Bora falar da despedida do atacante Dudu. Eu estive presente na coletiva virtual do jogador. Ele está em Doha, no Catar. Assinou hoje contrato com o Al Rayl. 1 ano de empréstimo, 7 milhões na conta do Palmeiras. 7 milhões que se traduzem em 42 milhões. Estamos falando de 7 milhões de euros. E no ano que vem, se o Al Rayl de fato exercer a opção de compra do jogador, aí mais 7 milhões, mais cerca de 42 milhões de reais na conta do Palmeiras. E claro que nesse vídeo eu vou abordar duas perspectivas, a perspectiva do jogador e a perspectiva do Palmeiras, e eu quero o seu comentário depois de acompanhar esse papo que eu vou ter com você. Para começar, perspectiva do jogador falando da coletiva dele hoje, uma coletiva que não foi transmitida em lugar nenhum, é verdade, então eu vou passar um resumo para vocês de tudo que ele falou. Foi muito questionado sobre a sua saída, a opção pela sua saída. Eu mesmo fiz uma pergunta ao Dudu, querendo entender o motivo da sua saída, porque ele diz, nesse bate-papo com os jornalistas, que soube da proposta do Al Rayl antes do incidente, antes da acusação da ex-mulher de uma agressão. Então, ele estava pensando nessa proposta antes, porque 1 ano, ou melhor, 1 mês antes dessa proposta pintar, ele deu uma entrevista ao Instagram do Palmeiras, falando que se a diretoria quisesse, ele cumpria o contrato até o final em 2023 e, se possível, se aposentava no Palmeiras. Então, o que mudou nessa perspectiva? E o Dudu foi bem claro, disse que quando soube da proposta, não deu muita bola para ela, mas depois das acusações e entendendo que ele não teria mais paz para trabalhar, e quem vai julgar se de fato ele é inocente ou não é a justiça, eu não estou aqui para julgar isso, mas sabendo que ele não teria paz para trabalhar em São Paulo, de acordo com as palavras dele, ele entendeu que seria uma boa oportunidade jogar futebol no Catar por 1 ano, dependendo do seu desempenho, 2, 3, 4 anos, tudo vai depender, é claro, da opção de compra depois de uma temporada no Al Rayl. O jogador se emocionou muito, chorou ao falar do Palmeiras, chorou ao falar sobre a sua ligação com o Palmeiras, sobre a ligação com o torcedor, sobre a sua despedida, a conversa com o presidente, falando que vai voltar para o Palmeiras quando o seu ciclo se encerrar no Catar. Ele não sabe quando se encerrará, mas garantiu que vai voltar para o Palmeiras. Chorou bastante ao falar sobre portas abertas, disse que não precisa de papel assinado, nada disso, a palavra dele é o que vale. Ele já deu a palavra ao presidente do Palmeiras de que vai voltar ao clube, ou pelo menos vai perguntar ao clube se quer tê-lo de volta no elenco quando esse ciclo no Catar acabar. Em relação ao Palmeiras, será que foi um bom negócio deixar o Dudu sair? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. E ela pode ser respondida com bons argumentos, com o sim, foi um bom negócio, e com não, não foi um bom negócio. Vários argumentos ajudam as duas respostas. Então, para começar, o Dudu entendia que não ia ter mais paz para trabalhar em São Paulo. Tendo em vista isso e todo o esforço que ele fez para que o negócio saísse, será mesmo que seria um bom negócio para o Palmeiras segurar o jogador? Claro, ele tem um peso absolutamente gigante em termos de técnica e tática no Palmeiras. Foi o jogador que mais deu assistências nos últimos anos, foi o jogador que mais fez gols nos últimos anos, foi o jogador que mais chamou a responsabilidade nos últimos anos. Então, não há dúvidas. Ele é o jogador, por exemplo, que mais sofreu faltas nos últimos campeonatos brasileiros e também o que mais deu passes certos, além de tudo isso que eu falei. Então não há dúvidas de que ele é muito importante. Não só importante, como tem uma frequência muito grande nos jogos do Palmeiras. Grande parte dos jogadores do futebol brasileiro precisa descansar em algum momento. O Dudu, com a sua parte física, praticamente não descansava, não parava, não era poupado. Poucas vezes ficava fora de jogo, só mesmo quando levava um terceiro amarelo ou era expulso, mas por questões físicas, raramente ele ficou fora de uma partida nesses últimos anos no Palmeiras, desde 2015. Então, ele é bastante importante e é difícil encontrar um substituto para o Dudu. Agora, mantê-lo no elenco talvez não fosse a solução. Segundo ponto, nesse momento de pandemia, você tem um jogador que pede para sair, que precisa sair, que se sente mal em estar aqui no Brasil, e você não libera ele de graça, mas libera ele por 7 milhões de euros, que na verdade são cerca de 42 milhões de reais, sendo que você não vai ter mais bilheteria até o final do ano, não vai ter mais grande parte do sócio-torcedor que vai abandonar, porque usufrui desse benefício de não pagar ingresso para ir ao jogo, e nesse momento nós não vemos perspectiva de torcida nos estádios, ou seja,
vai abandonar o pagamento? É claro que alguns vão manter, falando, não, eu vou ajudar o clube, mas muita gente usa como benefício e não tem essa grana toda para ficar ajudando o clube simplesmente, dando dinheiro todo mês. Então, inegável que esse dinheiro é muito bem-vindo nesse momento de pandemia, nesse momento de ano absolutamente atípico e que vai ter um impacto gigantesco nos cofres do Palmeiras e de qualquer clube. Então, esse é um outro argumento para o sim. O argumento para o não, ele contrasta com o argumento do sim, porque a gente está falando aqui de substituir um jogador como o Dudu. Mas será que o Dudu seria o jogador que ele é, admitindo que não tem paz para jogar em São Paulo? Acho que não. Acho que não. Mas aí, será que essa confusão na vida pessoal dele começou agora? Acho que não também. Então talvez ele tivesse de lidar com toda a separação da esposa e toda a confusão dessa separação que talvez não tenha sido tão positiva e tão boa, tão tranquila, digamos assim. Ele conseguiu desempenhar um bom papel no ano passado, jogou bola da mesma forma. Então, será que de fato ele conseguiria se manter jogando da mesma forma? Vamos supor que sim, que ele seguiria jogando da mesma forma. Aí, ou melhor, vamos supor que não, que ele não seguiria jogando da mesma forma. Aí você vai buscar um substituto de um jogador que cairia de rendimento, que é muito importante, mas cairia de rendimento. Aí você pode localizar o Veron, você pode localizar o William, você pode localizar o Scarpa, querendo ou não, um jogador que ainda está no elenco, embora tenha propostas. Você pode localizar esses jogadores, o próprio Rony, o Wesley, porque esses talvez buscassem uma alta. Agora, para substituir o Dudu, que rende aquilo tudo que ele pode, aí talvez dentro do elenco você não encontre uma peça à altura. Existe essa perspectiva. E talvez no mercado você não encontre uma peça à altura com 40 milhões de reais. E aí é um outro problema também. O Palmeiras sofreu para substituir o Keno por muito tempo. Tenho certeza que tem uma galera que vai lembrar isso aqui nos comentários. O Palmeiras não conseguiu substituir o Keno até que contrataram o Rony, e o que a torcida do Palmeiras falou? Agora sim contrataram alguém para o lugar do Keno, que já tinha saído faz tempo. Então agora vai ser a novela Dudu, substituição do Dudu. Tecnicamente e até animicamente, porque a identidade do Dudu com o torcedor palmeirense é absolutamente gigante. É muito grande. Além disso, ainda pinta a sombra do empréstimo, por ser uma opção de compra. Então ainda vai ter muita gente sonhando com o Dudu voltando no ano seguinte e trabalhando com essa perspectiva. Bom, o Dudu vai preencher a lacuna que ele mesmo deixou? Ou será que o Palmeiras vai ter que juntar os 7 milhões de agora, mais os 7 milhões que vão pintar da opção de compra e buscar um jogador só depois de um ano? Vai ser uma dúvida muito grande. Vai ser uma decisão muito difícil. Vai ser realmente muito complicado. Nesse primeiro momento, incógnita. Por quê? Porque o Veron pode pegar e acabar com a bola, jogar muita bola. E aí ele ocupa a posição do Dudu com o Rony pela outra ponta. O Wesley pode surgir mais forte no decorrer do ano e também virar um jogador importante pela ponta. E tem um outro ponto. O Luxemburgo estava colocando o Dudu para jogar onde? Mais no meio. Podendo ter o William e Rony nas pontas, ou Veron e Rony, ou Wesley e Rony, Wesley e William, enfim. Variações mil ali. Com o Luiz Adriano como centroavante. No meio-campo, o Palmeiras ainda não achou um jogador para funcionar ali como um articulador. Vai ter de testar Lucas Lima, vai ter de testar Gustavo Scarpa, mesmo que ele não queira, jogando pela ponta, mas fazendo aquele revezamento como funcionou contra o Guarani. Vai ter que colocar o Veiga para jogar. E vai ter por quê? Porque o calendário é extremamente apertado nessa temporada. Existe a perspectiva do Palmeiras jogar 4 jogos numa semana só. Será que um jogador aguenta 4 jogos numa semana só? Eu tenho certeza que não. Então muita gente vai atuar. Muitos jogadores vão receber inúmeras oportunidades. E aí, quem tiver melhor preparado e em melhor fase, vai agarrar a possibilidade de se tornar importante e disputar os principais jogos. Porque quem não conseguir agarrar essa possibilidade, vai disputar os menos importantes. Quem vai agarrar a responsabilidade que o Dudu tinha, aí o Luxemburgo é que vai determinar. Mas nesse momento, quem tem a grande responsabilidade no elenco em mãos é ele, é o treinador do Palmeiras. Não só de encontrar um substituto para o Dudu, mas de encontrar uma forma do Palmeiras jogar e não parecer que está sentindo falta do Dudu.
e não transparecer e não passar a ideia de que está faltando alguém decisivo, está faltando alguém que parte para cima. Ele vai ter que gerar isso no elenco que tem. Ele vai ter que gerar isso no grupo que tem. Então, o grande substituto do Dudu, num primeiro momento, vai ser o Vanderlei Luxemburgo, que vai ter de buscar uma solução para um time que joga há 5 anos, muito pensando no Dudu, jogando pro Dudu, jogando no Dudu. Então, o grande substituto do Dudu nesse momento é o Vanderlei Luxemburgo, com toda a sua experiência, para fazer esse time jogar sem precisar de um cara exatamente como o Dudu, tanto na identidade quanto na postura dentro de campo. Num segundo ponto, talvez ele descubra, como ele mesmo disse em entrevista coletiva, alguém como o Dudu nesse elenco. E a partir daí, a responsabilidade passa a ser desse cara, que naturalmente vai chamar. Bom, falei bastante, falei muito sobre várias perspectivas dessa saída do Dudu do Palmeiras e claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, quero a sua análise sobre a saída do Dudu, sobre a perspectiva de Palmeiras sem o atacante. Inscreva-se no canal, é importante, deixa seu like também, como eu já disse, deixa o seu comentário, é muito bom falar de futebol com vocês. Inscreva-se no canal, bora falar de futebol.